A marca do testemunho. Lição número 1 da EBD deste trimestre, em que se estará estudando as marcas da vida cristã. O texto que nos orientará para esta manhã está em João, 1 João 1:1, e nosso comentarista, o pastor Pedro Elísio da Silva Duarte, pastor da Primeira Igreja Batista de Paraty, estado do Rio de Janeiro, inicia a lição nos trazendo uma ilustração em que um pai está à beira do mar com seu filho pequeno e no horizonte das águas aparece um navio. O menino começa a admirar o grande navio e seu pai, para ensiná-lo uma lição, pega uma pequena pedra e coloca entre ele e o navio, tão perto do seu rosto que a pequena pedra cobre a visão do grande navio. Faz isso várias vezes, impedindo o menino de enxergar o navio. Logo em seguida, ele fala ao filho: filho, veja como pequenos obstáculos podem nos atrapalhar de enxergar grandes verdades. O evangelista João também quer, com sua carta, nos ensinar que pequenos obstáculos podem nos cegar para grandes verdades. Suas cartas estão entre os escritos bíblicos considerados como epístolas gerais. A lição de hoje nos ensinará por que João escreveu essa carta, sem destinatário específico, sendo que a única de suas epístolas com destinatário é a terceira, em que escreve a Gaio, seu discípulo. Para sabermos o porquê João escreveu esta epístola e por que a utilizaremos para aprender mais acerca das marcas da vida cristã, nosso comentarista nos traz 3 pontos de destaque. O primeiro é compreendendo o contexto. Primeiramente, vamos saber quem era João. Ele foi o apóstolo de Jesus que viveu entre os anos 6 e 100 depois de Cristo. Foi um dos 12 apóstolos de Jesus, segundo o Novo Testamento, filho de Zebedeu e Salomé e irmão de Tiago, outro apóstolo. A tradição cristã acredita que ele teria sobrevivido aos demais apóstolos e teria sido o único a não sofrer o martírio. Os pais da igreja consideravam que ele era a mesma pessoa que João Evangelista, autor do Evangelho de João. João de Patmos, autor do Apocalipse e o discípulo amado citado por Jesus. Ele foi o bispo de Éfeso entre 85 e 90 depois de Cristo, sendo então deportado para a ilha de Patmos. Com o crescimento do evangelho e da igreja, muitos conversos, principalmente não-judeus, começaram a adaptar pensamentos filosóficos e pagãos à mensagem do evangelho, enquanto os judeus conversos pretendiam fazer observar a lei juntamente com o ministério da graça. Mas a maior heresia que aflorava era o gnosticismo, uma ideia que pregava que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita, um demiurgo, e que por isso a vida na Terra era apenas uma forma maléfica, usada para aprisionar o espírito humano e que o bem só seria alcançável em um nível espiritual. Esse era o pensamento filosófico e religioso dominante na cultura helênica, e o gnosticismo, da palavra grega gnose, conhecimento, pretendia trazer esse pensamento para o corpo doutrinário da recém-formada Igreja de Cristo. E como entendiam que a matéria era ruim e o espírito era bom, descriam na encarnação de Deus e, consequentemente, criam que Jesus não se manifestou em carne, mas como uma semelhança da carne, mas sendo um espírito visível. Essa heresia invadia as igrejas, sobretudo porque partia de sábios e entendidos, os pensadores da época. Com essas pregações aparecem os falsos mestres, que distorcem a verdade do Evangelho de Cristo e surgem heresias no seio da igreja. Desse pensamento derivaram outros muito nocivos à recém-formada Igreja de Cristo, que eram o ascetismo e a libertinagem. O apóstolo Paulo também enfrentou os mesmos problemas. A formação teológica dos cristãos estava sob ameaça, como está até hoje, e sempre esteve, e sempre estará. O ascetismo era uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser caminho para atingir a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual, o abandono de todas as práticas carnais, desprezando o corpo, o que não fazia parte dos ensinos de Jesus, uma vez que ele mesmo pregava novos céus e novas terras, assim como um novo corpo glorificado. A matéria é criação de Deus, portanto não pode ser ruim. O que corrompe é o pecado, e ela em si mesma, o corpo, não é mal. A libertinagem já era o extremo oposto, se manifestando no sentido de que, em sendo o corpo e a matéria ruim, não há que se preocupar com o que se faz com o corpo ou a matéria, pois está desvinculada da possibilidade de servir para alguma coisa boa. Assim, poderiam entregar seus corpos aos prazeres e ceder às concupiscências da carne, pois
Da carne não se pode prover qualquer coisa boa. E então Deus não se importa com o que fazemos com o nosso corpo. Apenas se importa com o que fazemos com a nossa alma. Um erro. Pois Jesus curava enfermos, multiplicava pães e peixes para alimentar o povo e atendia as necessidades materiais desse povo, assim como enviou a provisão para o povo de Israel na peregrinação do deserto. Esse mesmo Jesus orientava os homens a uma vida santa, separada, ofereceu o seu corpo, sua matéria para nos salvar. Temos um compromisso com o nosso corpo e com a administração das coisas materiais. Por isso, nem o ascetismo, o abandono dos prazeres, nem a libertinagem, a liberação dos prazeres, é uma doutrina que se encaixa com o Evangelho de Cristo. João enfrentava essas correntes de pensamento e o contexto o levou a escrever as suas epístolas de forma a serem lidas nas igrejas como um testemunho da sã doutrina cristã. E por falar em testemunho, ele sabia que seu testemunho tinha valor, e vamos ver isso agora no segundo tópico de nossa lição, que tem o título As credenciais da testemunha. O dicionário nos diz que uma testemunha é uma pessoa que testemunhou, que assistiu a um acontecimento, um fato. É a pessoa que assiste a um ato a fim de atestar a sua veracidade ou validade legal. Por isso se exige testemunhas de casamento e testemunhas em um contrato. A testemunha está credenciada a afirmar que aquilo que se fez, se combinou, que aquilo que aconteceu e ainda pode revelar como aconteceu, está no contexto do seu conhecimento. Dizemos que a testemunha trata-se de uma ou mais pessoas capazes, estranhas ao feito, chamadas a juízes, para depor o que sabem sobre um fato litigioso. A testemunha reproduz acontecimentos passados retidos em sua memória desde o momento em que presenciou o fato litigioso ou dele tomou conhecimento, isso no direito. João tinha sido testemunha do que Jesus ensinara, fizera e padecera. Diante de falsos mestres e falsas doutrinas que afloravam na igreja, João era a pessoa capaz de dizer se aquilo era ou não de acordo com a sã doutrina de Jesus. Suas credenciais eram daquele que vivera mais de 3 anos com o mestre e de discípulo se tornou apóstolo, palavra que em grego, apóstolos, transliterada, disse apóstolos. Literalmente quer dizer aquele que é mandado em missão, mensageiro. João era um dos comissionados por Jesus a levar a mensagem do Evangelho. Tinha a autoridade, possuía as credenciais para dizer se aqueles pensamentos eram ou não hereges, se aqueles pensadores e pregadores de tais mensagens faziam ou não a verdadeira obra de Cristo, se eram ou não falsos profetas e mestres. As palavras gregas martúria e martúreo, que significam testemunho e testemunha, foram utilizadas por João muitas vezes em seus escritos, afirmando suas credenciais e autoridade para dizer que eram falsos evangelhos e seus pregadores eram falsos profetas, que eles proferiam aquelas coisas. As marcas da vida cristã trazem ao crente também credenciais e o fazem testemunha do verdadeiro evangelho. O que nos credencia é a nossa vida, assim como foi a de João. Nossa experiência com Deus nos autoriza a pregar o evangelho segundo a palavra de Deus. O segundo testemunho de homens como João, como Paulo e muitos outros, a Bíblia é a declaração escrita de que aqueles que tinham a credencial nos legaram a sã doutrina e nós, caminhando pela vida, peregrinando aqui neste mundo, alcançamos as mesmas condições de autoridade e força de testemunho com nossos atos e nossas experiências, que associadas aos ensinos bíblicos nos credenciam a pregar o verdadeiro evangelho. Nossa vida é a nossa credencial, por isso devemos carregar as marcas da vida cristã. O último ponto de nossa lição trata exatamente desse testemunho, dessa manifestação dessas marcas em nossas vidas e tem o título O Conteúdo do Testemunho. É interessante percebermos que João não traz um novo pensamento, uma nova doutrina. Ele apenas reafirma o que ele conhecia e que aprendeu com o seu mestre Jesus. E seu testemunho é garantido por uma grande verdade. A verdade é que o poder de Cristo é transformador. Jesus transformou João, transformou seu gênio, transformou sua personalidade, seu caráter, seus conhecimentos, seu raciocínio, seus sentimentos. Transformou completamente o filho do trovão, como era chamado por causa do seu temperamento forte, no discípulo amado, no discípulo do amor. Aquele rude e impulsivo pescador agora era o amável pescador de homens. Foi uma completa transformação em sua vida. Os falsos mestres não demonstravam mudança ou transformação alguma. Continuavam prepotentes, soberbos, presos aos seus conhecimentos filosóficos e religiosos ou científicos.
E o testemunho de João era o poder transformador de Cristo. Quando não demonstramos em nossas vidas tal transformação, estamos descredenciados e desautorizados pela falta das marcas de uma vida cristã e, portanto, nossa mensagem não será ouvida. Vivemos um momento em que heresias avançam no meio da igreja. O liberalismo, o misticismo e o pragmatismo têm invadido as igrejas evangélicas de nosso tempo. O liberalismo vê e trata o texto bíblico como produto exclusivamente humano e sem participação da sobrenaturalidade no processo histórico de confecção do texto bíblico. Astuciosamente, a teologia liberal faz a tentativa de abordar a religião de uma perspectiva crítica, aberta, desonesta, irracional, negando ou menosprezando a importância da experiência religiosa e do compromisso religioso, assim como o conteúdo exegético e hermenêutico da Bíblia. Já o misticismo diz que o contato com uma verdade espiritual, divindade ou Deus é através da experiência direta ou intuitiva, dispensando os escritos, os ensinos e determinações bíblicas, fazendo da experiência pessoal algo mais valioso do que o que está exposto na palavra. E em muitos momentos, mesmo que essa experiência entre em conflito com a máxima bíblica, a experiência ainda deve prevalecer. Isso é o empoderamento do humanismo e prejuízo do ensino bíblico. É o homem querendo ser igual a Deus, é o ser humano dizer que pode sozinho produzir o contato com Deus sem observar sua palavra, e é também a afirmação de que pode alcançar a salvação sem qualquer outro preceito bíblico ser observado. O pragmatismo constitui uma escola de filosofia estabelecida no final do século XIX com origem no Metaphysical Club, um grupo de especulação filosófica liderado pelo lógico Charles Sanders Peirce. Nessa escola, a corrente de ideias prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo seu bom êxito prático. Ou seja, se fosse assim, a igreja primitiva não possuía uma doutrina válida, pois foi perseguida, cristãos foram mortos, se reuniam em catacumbas e tudo apontava para um péssimo êxito. Se os cristãos daquela época fossem pragmáticos, o cristianismo desapareceria ali. Mas isso ainda perdura em nossos dias, o pragmatismo, a ideia de que a igreja só é de Cristo se está tendo êxito prático em alguma coisa, ou seja, se tem um bom templo, se tem uma boa banda, se tem um bom som, se está bem localizada, se enche os templos. Essa igreja pragmática não resistirá à tribulação, à perseguição, ou não resistirá a uma outra igreja que seja mais pragmática e que abra um salão perto dela, do lado dela. O que faz o êxito na vida cristã é demonstrado pelo testemunho do crente. As marcas da vida cristã é que são a credencial para a sã doutrina. O testemunho de vida de acordo com os ensinos bíblicos é que auferem autoridade ao crente. É a demonstração do poder transformador de Cristo. Conheci um homem que se converteu ao Evangelho através das pregações missionárias dos Águias de Cristo, um motoclube constituído por pessoas evangélicas que devem estar em comunhão com suas igrejas e devidamente autorizadas por seu pastor e por sua família, e que gostem de motocicletas, mas que gostem mais de Cristo e usam suas motos para a pregação do Evangelho. Certa vez, em uma cidade de Minas Gerais, durante um evento dos Águias de Cristo, em um encontro de motociclistas daquela cidade, durante o sermão do pastor Helbert, um homem se converteu. Sua aparência grotesca, cabelos compridos, roupa de couro, tatuagens, brinco, cordões, pulseiras e adesivos e pets macabros em sua moto e colete, aquela aparência chamou a atenção. Ao ser chamado à frente, o pastor, que também é motociclista e membro do motoclube, perguntou àquele homem qual era o seu nome. E ele disse: "Eu me chamo Wilson Capeta." O pastor disse a ele: "De agora em diante você vai se chamar Wilson de Jesus." Aquele homem, desde então, se transformou, continua feio por fora, mas lindo por dentro. Em Brasília, durante o Capital Moto Week, o maior encontro de motos da América Latina, pudemos conviver com aquele homem. Não havia um momento em que ele não aproveitasse para oferecer um folheto evangelístico e falar de Jesus e o que ele fez em sua vida. Estávamos parados em um sinal de trânsito e um carro parou ao lado do Wilson, e as crianças que estavam no carro acharam interessante aquele grupo de motos, triciclos e carros de apoio dos Águias, e imediatamente ele desceu enquanto o sinal estava fechado e levou folhetos aos ocupantes do carro, falou que Jesus os amava e que mudou a vida dele e podia mudar a deles também.
Fiquei impressionado com o amor que aquele homem demonstrou por aquelas vidas. Jesus transforma um Wilson capeta em um Wilson de Jesus. Ele tem as credenciais. Wilson é testemunha do poder transformador de Jesus. Toda a sua família se converteu a Cristo. Hoje ele é presidente da unidade de Nova Serrana, em Minas Gerais, ganhando almas para Cristo com suas credenciais, com seu testemunho. Seu testemunho é uma marca da vida cristã. Nós devemos trazer essa marca em nossas vidas como uma marca da vida cristã e a marca do testemunho. Ela nos credencia a ter a devida autoridade conferida pelo Espírito Santo e nos desvia das heresias e dos falsos mestres. O mundo necessita de pessoas com essa marca. Que Deus nos abençoe e que possamos ser essa testemunha que carrega as marcas da vida cristã. Que Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade.